Seguir em frente nos dá liberdade. E a liberdade é a única condição para a felicidade. Se em nosso coração nós ainda nos apegarmos a qualquer coisa, não poderemos ser livres. Todos nós temos nossas feridas emocionais. E muitas dessas feridas sequer tomamos consciência se não tivermos determinados na busca ao autoconhecimento. Geralmente, vamos escondendo tudo que é relacionado a isso para debaixo de um tapete e outras dentro de baús trancados a 7 chaves. O que não percebemos que quanto mais escondermos, negarmos essas feridas, mais fortes elas se tornam e vão se expandindo através das nossas ações, palavras e pensamentos, como se fosse uma espécie de intoxicação que vai crescendo gradativamente e de forma contínua. E ao longo dos anos, essas feridas vão sendo expostas de forma indireta na nossa forma de falar, no nosso comportamento com o outro. Nosso pensamento sempre acessa de forma inconsciente nossas feridas que foram feitas em épocas diferentes, com pessoas diferentes e situação diferente. Mas mesmo assim, acessamos essas feridas antigas para tomar decisões no momento presente. E muitas vezes nem tomamos consciência que isso se tornou uma ferida. Todo negacionismo é prejudicial para a nossa evolução. O que não percebemos é que o fator de negarmos algo não deixará de existir como um passe de mágica. Muito pelo contrário, ele continuará seguindo seu curso. Logo, ao invés de negarmos, vamos encará-los. Seja qual for sua proposta, vamos ouvi-lo. Refletirmos de forma ampla e imparcial. E se mesmo assim não concordarmos com a sua proposta, poderemos seguir nosso caminho com a consciência leve. Podemos discordar ao que não nos representa. E tudo bem. Mas de forma respeitosa e apaziguadora. Agora, entrarmos em modo de negação, sem refletir, ouvir ou tentar entender ao que se propõe, é prejudicial apenas para nós mesmos. Nikola Tesla, por exemplo, foi um dos maiores cientistas da humanidade e muitos na sua época o taxavam como um louco e excêntrico. Ignoraram suas propostas por puro negacionismo. E ao longo dos anos, pessoas que se propuseram a entender ao que ele acreditava fizeram e fazem uso de suas criações. Isso nos leva à reflexão como perdemos tempo por simplesmente nos fecharmos a negar algo, seja o que for. Feche suas feridas, cure suas dores e jamais se envergonhe de suas cicatrizes emocionais. São elas que te tornam um ser melhor, maduro, consciente e equilibrado. Por negarmos nossas feridas, nos tornamos seres frágeis, achando que somos fortes. Toda vez que algo de forma direta ou indireta nos faz acessar a essas memórias, que por mais que forçamos o esquecimento, nos rondam ao longo da vida. Vamos lá. Quem nunca se deparou com um relacionamento onde o parceiro ou a parceira tem ciúmes até da nossa sombra? No começo achamos isso fofo, uma forma de dizer o quanto somos amados por essa pessoa. Mas conforme o tempo passa, vamos percebendo o quanto isso é prejudicial.
Eu mesmo já fui muito ciumenta e achava isso super natural. Racionalizava as minhas ações totalmente imaturas e regadas de feridas emocionais, como demonstração de amor e zelo, o que na verdade nada mais eram que feridas emocionais colocadas por mim de forma inconsciente para debaixo do tapete, como a ausência do meu pai. E conforme cresci sem essa presença masculina, que achava uma completa bobagem não ter, mas de forma negacionista, fui me tornando uma pessoa insegura, frágil emocionalmente, pegajosa, me submetendo ao que os outros queriam de mim, mesmo que eu não concordasse, fazia para não desagradar. Passando por cima do que eu acreditava, por cima do que me deixava desconfortável, tudo para não desagradar ao outro e essa pessoa não me deixar, como aconteceu com o meu pai. Se eu tivesse olhado para isso de forma direta, realmente veria que temos como seguir em frente e isso não é o fim do mundo. Mas só percebi isso ao longo da minha caminhada e processo de amadurecimento. Vamos acessando memórias que estão no nosso subconsciente e colocamos em prática na nossa vida de forma. Quando parei de negar que a ausência do meu pai era irrelevante para o meu amadurecimento e me permitir parar para entender qual era a dimensão desse impacto nas minhas relações, comecei a enxergar o que eu negava. Eu dava importância para uma família de comercial de margarina, sim, onde tudo é perfeito. E na minha limitada cabeça, achava que para ser completa como ser, eu tinha que ter sido criada de forma tradicional, com pai e mãe atenciosos e regados de amor e atenção. E quando me deparei com uma realidade completamente diferente, entrei em modo negacionista, sem me dar conta o quanto estava me prejudicando e o pior, pessoas ao meu redor. E ao longo dos anos, através do processo de encarar e aceitar sem vergonhas que eu tinha feridas abertas e que ainda sangravam, parei de perder tempo em negar. E sim em olhar para elas e encontrar soluções para a sua cicatrização. Sim, cicatrização. O fator de você entender e aceitar suas feridas não significam que elas vão deixar de existir, e nem podem. Como extrair o aprendizado se não for através das experiências? E é isso que as nossas feridas emocionais se tornam quando olhamos para elas de frente. Experiências que nos auxiliam a nossa evolução moral e espiritual. E as cicatrizes são extremamente relevantes para entendermos que foi essa marca deixada na nossa memória que adquirimos a experiência para o nosso amadurecimento. Não negue e nem tenha vergonha de suas feridas emocionais. Lembre-se que, somente através delas, conseguimos extrair o melhor de nós. Quem quiser extrair o pior delas, ainda está perdido ao aprendizado, pois tudo tem um propósito para acontecer na nossa vida. Nada é por acaso. O pensamento por si só não tem poder. É apenas a sua crença em um pensamento que lhe dá vida, forças. Cada pensamento, cada emoção é apenas um turista e devemos ter em mente que não somos um hotel. Deixe-os ir e vir.